Salve, salve! Tudo bem com você? Você acha que eu não sei quem está aí me assistindo? Um passarinho chamado Fabiana me contou. Então, eu sou o professor Michael Douglas, professor de filosofia, por enquanto, estou fazendo outros cursos. Estou aqui para falar para você um pouco sobre a história da cidadania num horizonte filosófico. Tá pronto para mim? Então vamos lá! Quando eu penso em cidadania, eu penso nas pessoas que vivem numa cidade e os direitos e os deveres que ela tem que viver. Então eu vou fazer uma perspectiva rápida para não tomar tanto o seu tempo nesta aula digníssima da outra professora. Vamos pensar aqui que existe uma sociedade que pensa o ser humano de ponto a ponto, diferente um do outro, a partir do contexto histórico do que vive. Eu não posso dizer que o cidadão na antiguidade é um mesmo cidadão na Idade Média ou o mesmo cidadão na modernidade e muito menos um cidadão na contemporaneidade. Então eu vou escolher alguns filósofos para você fazer esse percurso comigo e a gente tentar entender de uma forma macro como a cidadania foi pensada no transcorrer dos anos e dos tempos filosóficos históricos, ok? Vamos começar falando sobre a antiguidade, onde nasce ali uma reflexão política, porque ter política não significa pensar a política, concordam? Então podemos dizer que um dos primeiros a pensar a política num formato filosófico é o grande Sócrates, com a famosa frase: só sei que nada sei. O Sócrates, o Platão logo em seguida, o Aristóteles, eles compõem o que nós chamamos de filosofia clássica. E ao pensarem na política e na ética, a primeira coisa que eles vão dizer é que o cidadão, ele tem que viver sempre dentro de uma relação estreita, necessária entre política e ética. Para esses clássicos, não adianta se pensar maior do que o coletivo. Porque toda a funcionalidade da nossa própria existência, a nossa função cidadã, é viver em função da cidade. Porque a cidade é a única que promove o que nós precisamos, a vida feliz. É assim que vai pensar, principalmente vão pensar esses que chamamos de filósofos clássicos. Vamos lembrar quem são? Sócrates, Platão e Aristóteles. Quando eu penso na Idade Média e penso a cidadania, nós vamos lembrar daquela época da cristandade, onde é o Papa que recebe diretamente de Deus o poder e cede ao rei. E todos, agora com este certo receio, medo e respeito ali, vamos misturar tudo isso, né? Vivem em função de uma subserviência, porque é ordem de Deus. O rei está ali, o Papa está ali. Então esse cidadão da Idade Média é um cidadão, digamos assim, mais subjugado a uma lei racional, que vem de uma esfera exterior. Então viver a cidadania ali é você cumprir ordens, é você viver os valores cristãos. Na Idade Moderna, nós vamos ter, além dos renascentistas, você tem ali o Thomas More, o Francis Bacon. Além deles desenvolverem uma sociedade utópica, cidades perfeitas onde vamos conseguir um dia realizar o sonho do bem comum para todos e a felicidade completa, eles estão muito próximos desses dois modelos que eu falei. Pensar uma cidade perfeita, pensar em ideais, é muito a ideia da cidadania antiga e medieval. Quem vai mudar esse panorama, quem deixa essa ideia de uma política, de um cidadão que deve obedecer, que deve enxergar, que deve alcançar metas, é Nicolau Maquiavel na modernidade. E Nicolau Maquiavel, ele começa a dizer uma coisa que é bem intrigante, tanto que ele é mal interpretado hoje. Diz Maquiavel: política não se faz com paz, política não se faz com amanhã. O verdadeiro cidadão é aquele que se reconhece dentro da política, que é sempre um conflito de interesses, porque o homem vive interesses constantes. O homem o tempo inteiro está em debate, está em conflito uns com os outros,
para ganhar o poder. Então existem três facções de poder na mentalidade do filósofo Maquiavel. Aquele que tem o poder nas mãos, o monarca, aqueles que querem o poder, os ministros e as pessoas mais próximas do rei, e o povo, que nós vamos chamar de cidadãos, que não quer ser oprimido. Então o papel do povo aqui é viver essa sintonia com o monarca, na consciência que o monarca quer viver a partir do bem comum desse povo. Mas uma coisa aqui está mudando, o que é? Política e ética se dissociam. O que o cidadão é em casa, ele não tem que ser na rua. Na política é uma forma de vida, em casa é outra forma. Nos antigos, no medievo, não é assim. Essa separação, essa ideia de uma ruptura com o formato ético antigo, diz que o cidadão ele pode ter jeitos, facetas, ele pode agir como uma raposa, às vezes ele tem que agir como um leão e ele vai ter que sair mudando para conseguir lutar por aquilo que é o mais importante para ele, não ser oprimido. O rei se filia ao povo para não tomarem seu poder e essa relação, como ele vai dizer, é sempre uma relação de tensão. Para terminar o meu vídeo, eu gostaria de falar aqui sobre o contrato social representando esse início de contemporaneidade. Eita, qual é a diferença desses três grandes homens, Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, na história da cidadania humana? Quem é o cidadão? Quando você pensa nesses filósofos todos, você tem uma ideia em mente. Todos os que eu já falei, clássicos, medievo, utopistas e Maquiavel. Todos eles acreditam que, querendo ou não, há uma natureza humana. O homem nasceu para fazer política. Essa mentalidade é muito tranquila para mim, para você, mas o contrato social não aceita isso não. O que é natural no homem é ele viver sozinho, isolado, solitário. A sociedade passou a existir porque nós fizemos um acordo, porque alguma vantagem se viu ali. Como nós vimos alguma coisa vantajosa, o ser humano, protagonista aqui da história, diz, vamos fazer um acordo porque isso aqui é melhor em grupo, isso aqui é melhor assim. E nasce a ideia de contrato social que muda inclusive o panorama da vida social, o cidadão. A partir dessa ideia de contrato social nós vamos ter o Estado da forma que nós conhecemos hoje, é o que mais se parece com essa ideia cidadã. Homens que vivem sob a égide, sob o dilema de uma lei comum a todos, sem exceções. Aí nós vamos ver que no contrato social, Hobbes, por exemplo, defende uma monarquia, Locke libera um liberalismo econômico, Rousseau defende uma democracia direta, mas no final das contas, o protagonismo aqui é do ser humano que decide fazer esse acordo, não porque é natural, não porque tem que obedecer uma força superior, mas o cidadão é aquele agora que decide. Há uma iluminação aqui do renascimento. Agora a autonomia, o individualismo, todas essas ideias que compunham o renascimento estão presentes nesse homem, nesse cidadão político, a partir dessa ideia de contrato social que vai acontecer ali entre o século XVII e XVIII. E logo em seguida nós vamos ter vários pensadores contemporâneos que vão pensar a ideia do cidadão, na grande maioria defendendo a república, defendendo a democracia, mas que as mudanças desse modelo mais, digamos assim, esqueleto, esse esqueleto do corpo da cidadania, é aquele desde o contrato social. Então, boas reflexões para vocês, um abraço, felicidades e até uma próxima vez.